alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Você está de pé? Por favor, abra a tua Bíblia Sagrada. No livro do profeta Daniel. Capítulo de número 12, o último capítulo do livro, o verso 10 apenas. Capítulo 12, verso de número 10. Vamos ler um texto. O texto diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Sente. Se você voltar para o texto, Daniel recebe uma revelação da condição dos dias finais da igreja. A igreja, como é composta hoje, não era conhecida na aliança passada. É o mistério revelado na nova aliança. Mas Daniel recebe uma revelação a partir do verso 4, onde o anjo diz para Daniel: tu, porém, sela estas palavras e guarda este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência vai se multiplicar. O anjo estava dizendo para Daniel fatos escatológicos que iriam acontecer num futuro bem distante dos tempos em que Daniel estava vivendo. Então você vai ler que no verso de número 9, Daniel pergunta para o anjo que tempo seria esse. E ele vai dizer no verso 9: tu fecha estas palavras e sela este livro até o tempo final. Ou seja, ele está dizendo: Daniel, o que tu estás recebendo aqui não é para o teu tempo, é para um tempo futuro. Então ele vai dizer no verso de número 10, que neste tempo, no cumprimento do que Daniel estava ouvindo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E os ímpios? Bom, os ímpios continuarão procedendo impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas somente os sábios compreenderão. Se nós voltarmos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o capítulo de número 22, verso de número 10. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo chegou. Agora já não era mais Daniel. Agora já se passaram mais de 500 anos, provavelmente. E João estava na ilha de Patmos, conforme registra no início do livro, no capítulo 1, versículo 10. E no dia do Senhor, disse João, fui arrebatado em espírito até o céu. E ouvi uma voz que estava atrás de mim e disse: o que tu vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia. E diz que virando-me para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Você não precisa temer. Porque se você está sendo purificado, embranquecido e provado, o homem que apareceu para Daniel é Jesus. E diz que ele estava no meio dos 7 castiçais, que aqui representam as 7 igrejas para a qual foram enviadas as cartas. Mas voltamos para o verso de número 10. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está cumprido. A Daniel não foi revelado, mas a João foi revelado através do livro do Apocalipse. Agora eu não quero assustar você, porque eu não sei o tamanho da tua fé. Mas se nós voltarmos para o capítulo 6, o verso 8 deste capítulo, e foi-lhe dado poder, preste atenção, não é o diabo que está mandando, quem manda é Deus. E foi-lhe dado o poder que matasse a 1/3 dos habitantes da terra. E quem é que deu autorização? Deus que deu autorização. Para que Satanás matasse a 1/4 da terra. Com quê? Com fome, com guerra e com peste. E com as multiplicações das feras da terra. Se eu levar você para o capítulo profético do capítulo 24 de Mateus, verso 7 apenas, onde Jesus explicou para os discípulos a situação do mundo atual, da era final da igreja. O verso de número 2, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular dizendo: diz para nós quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final desta dispensação. E disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso de número 6 e 7. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhem, não se atemorize, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em muitos lugares. E todas estas coisas, diz o verso de número 8, são apenas princípios de dores. Ainda não é o fim. Quando Paulo vai escrever para uma igreja cristã, no capítulo de número 4, verso 19, chamada a igreja da Galácia, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de cada um de vocês. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Quantos querem aceitar o desafio de Deus? Os ímpios vão continuar ímpios, mas você e eu vamos continuar crente.
Se nós voltarmos para Apocalipse, o capítulo 22 e o verso 11, o que é que o texto diz? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Enquanto os ímpios vão proceder impiamente, a mim e a você existe o mandamento de buscarmos a santificação. Se você ler o verso de número 12, eis que cedo venho, disse o anjo para João, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O verso 17, o Espírito Santo e a igreja dizem, vem. E quem ouve, diga, venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que estamos vendo e o que estamos ouvindo não é alarme, é realidade. E deixe eu dizer, isso são apenas princípios de dores. Este quadro, não estou dizendo este do corona, mas este quadro vai se agravar na tendência em que o pecado vai aumentando. As coisas não vão melhorar. A tendência é que as coisas piorem. O texto diz, os ímpios procederão impiamente. Então não haverá mudança. A mudança que haverá é para pior. E nós devemos dizer para o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser provado. Eu quero ser embranquecido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero graça e poder para resistir os dias maus que vão continuar chegando. Se você ler o verso 20 do capítulo 22, sabe o que diz? Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Ponto. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deve ser esse o nosso anseio. Deve ser essa a expectativa da igreja. Qual é a nossa expectativa? Por uma melhora? É contraditória a palavra. Os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios, quem são os sábios? Cientistas? Não. Os crentes em Cristo. E povo sábio. Porque escrevendo aquela carta à igreja de Coríntios 2:16, ele perguntou uma coisa, fez um questionamento. Quem conhece a mente de Deus? Quem pode sondar a mente ou a inteligência de Deus? A resposta seria ninguém. Mas ele se volta, mas nós temos, nós quem é a igreja? Nós temos a mente de Cristo. Porque a mente pensa, a igreja pensa como Cristo, a igreja vê como Cristo, a igreja tem a visão de Cristo. Por isso que naquela carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, no capítulo de número 3, verso 2, ele vai dizer,
pensai nas coisas que são de cima. A igreja que tem a mente de Cristo não fica pensando só nas coisas deste mundo, ela pensa nas coisas de cima, aonde Jesus, o seu Senhor e o meu Senhor está. Vamos dar uma olhada no capítulo de número 11. O verso de número 3, do segundo livro que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele disse: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Jesus Cristo. Qual era a condição desta noiva? Pureza. Jesus é representado como noivo e a igreja como a noiva. Ele vai dizer: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, seja de alguma forma transtornado o vosso entendimento e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então entenda que Deus, Ele precisa que a igreja compreenda que ela tem um papel, uma missão aqui neste mundo. E que quando a missão da igreja findar aqui na terra, ela será tirada da terra. Se voltarmos para o livro do Apocalipse, para o capítulo de número 19, verso de número 7. João agora vê a igreja no céu. Ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa está pronta. E no verso de número 9 ele conclama dizendo: e ouvi uma outra voz que dizia: bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Você é feliz por fazer parte da igreja? Bem-aventurado. Muito feliz. Aqueles que são chamados. Agora, nesse tempo que eu não vou me tomar muito, eu quero falar das qualidades desta igreja. Você sabe que esta igreja vai findar quando cumprir a missão, o seu papel aqui na terra. E quando isto acontecer, ninguém vai impedir o desaparecimento de um grupo de pessoas em toda a terra. E a pergunta é: qual é a igreja que será arrebatada? Primeiro, a igreja de glória. O capítulo 5 da carta escrita a uma igreja cristã chamada de Éfeso. 26 e 27 do 5, Paulo vai dizer: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja de glória. Se nós olharmos para a oração de Jesus, a oração sacerdotal, o capítulo de número 17, verso de número 22, ele está orando ao Pai e disse: eu dei-lhes a glória que a mim me
destes para que sejam um, como eu e tu somos um. Ele vai buscar a igreja unificada, a igreja unida, a igreja que vive em comunidade, em amor fraternal, a igreja que não faz distinção, a igreja que não faz acusação, mas a igreja que vive plenamente na prática seleta do amor fraternal. O primeiro requisito da igreja é a igreja de glória. Uma igreja que faz diferença. Se você voltar para o livro do profeta Isaías e ler o verso de número 3 do capítulo 6, quando os serafins, eles olhavam uns para os outros e diziam a respeito do que estava sentado: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora Jesus disse: Pai, eu dei a glória minha para a igreja. Esta igreja, Pai, é uma igreja de glória. O diabo quer misturar as coisas, porque o diabo é perito em ilusionismo. O diabo é perito no campo do engano e da falsificação. O diabo faz milagre. Mas o diabo não consegue criar um grupo de pessoas chamado igreja que tenha a glória de Deus. Porque esta glória é a glória do Filho, que foi dada para a igreja, para manter a igreja diferente. Aí você vai ver que no verso 19 do 17, ele vai dizer assim: e por eles, falando da igreja, eu me santifico a mim mesmo. Você é o espelho. A igreja de Jesus é o espelho que reflete a glória de um Deus santo. E por eles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esta é a igreja do arrebatamento. A igreja que tem glória. A igreja que é um referencial. A igreja que tem unidade, que tem amor. A igreja que tem doutrinas sacras das escrituras sagradas. Igreja de glória, essa é uma das características da igreja do arrebatamento. Porque a palavra glória pode ser traduzida em conhecimento. A igreja de glória é a igreja que tem conhecimento do Deus que serve, do Deus que aceitou, do Deus que ofereceu o sacrifício por ela. Por isso que os serafins diziam: toda a terra está cheia da tua glória. Falando profeticamente, eu acredito, de Cristo e do sacrifício do Cordeiro. Igreja de glória, se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, para o capítulo 5, verso 12, você vai entender o que é uma igreja de glória. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão da igreja.
Isto é igreja de glória. Verso 14: e a multidão dos que criam em Jesus aumentava cada dia mais. Igreja de glória. Verso 16: e até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Tornou-se um ponto de referência. O que é que tinha ali? Carnaval? Festa? Não. Tinha uma igreja de glória. E o que é que eles iam fazer em Jerusalém? Conduzindo os enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Igreja de glória. Por quê? Porque é bíblico. Estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Igreja de glória. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e os quais todos eram curados. Será que Jesus se aposentou, irmãos? Ou é a nossa incredulidade que está aposentada? Onde é que está a igreja de glória? A igreja que é referência. A igreja onde as pessoas podem apontar e dizer lá existe um grupo de homens e mulheres diferentes. Lá existe um grupo de homens e mulheres separados. Lá existe um grupo de homens e mulheres santificados. Que o enfermo vem e volta são. Que o oprimido vai e volta liberto, dando glória ao nome de Jesus. Isto é uma igreja de glória. Você lembra do capítulo 24 de Mateus, ou do capítulo 4, verso 23 e 24 de Mateus? Diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E diz que a sua fama chegou até a Síria. E traziam todos que padeciam acometidos de várias enfermidades. Os lunáticos, os oprimidos. E eles os curava a todos. Aleluia, igreja de glória. Mas ela tem uma outra característica além do poder. Sem mácula. O que é mácula? Mácula é mancha. Se você vê a igreja de Sardes, do capítulo de número 4, ou do capítulo de número 3, verso 5 do livro do Apocalipse. Sabe o que Jesus disse para aquela igreja? Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. A veste branca fala da justiça, fala da pureza, fala da santidade, fala da separação. Eu vou vestir vocês de vestes brancas. A igreja de Jesus está no meio de um lamaçal de pecado. É um lamaçal, disse Davi, tirou-me do charco horrível de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs na minha boca um novo cântico. Igreja que não se macula, igreja que não se contamina, igreja que não se mistura, igreja que apesar de viver na sociedade que vive, mas ela é diferente. Que tipo de crente nós somos?
Será que as pessoas podem observar em nós a diferença? Não é uma diferença física, nem uma diferença estética, é uma diferença moral. É uma diferença interna, não é externa. Hoje cuidamos tanto da aparência, passamos tanto tempo na frente do espelho, ajeitando a personalidade física, mas nos esquecemos que para aqui, este lugar, Deus não está aqui atrás de beleza física. Deus está aqui através do Espírito Santo, procurando pessoas sinceras de coração reto e verdadeiro. Que façam a diferença, que sejam pessoas que pertençam à igreja, que não se macula. Para mim concluir a minha mensagem, se nós formos para o capítulo de número 6, verso de número 14, 15, 16 e 17, do segundo livro que Paulo escreveu aos Coríntios, ele começa perguntando o seguinte: e não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E ele pergunta: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que consenso, irmão, que unidade há, ele disse, entre o templo de Deus e os ídolos? Eles, porque vós, a igreja, sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos, diz o Senhor. Quantos filhos tem aqui? Quantos? Filhos que não se maculam, filhos que não se contaminam, filhos que fazem a separação de uma igreja que está na expectativa da volta do noivo. De glória, sem mácula, sem mancha, sem contaminação. Se você for ver o capítulo 17, o verso 16, Jesus disse assim, ó: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Igreja separada, membros separados. Se você ler o verso 14, ele vai dizer: porque eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você está consciente que você não é desse sistema, que você não pertence a este mundo, que existe um mundo diferente, existe um mundo melhor para mim e para você, que seguimos o Deus eterno, o Deus da paz. Pedro disse: mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Que tipo de crente nós somos? Que qualidades tem a igreja de Jesus? De glória, sem mácula e nem ruga. A igreja não fica velha. Tem 89 anos em Santa Catarina, mas é jovem. A igreja não fica velha. O Salmo 92 e 14 diz: na velhice ainda darão frutos. Por quê? Porque a igreja não fica velha. A igreja é renovada todo dia. Você pode ter chegado aqui cansado, desanimado, mas pode sair daqui pulando num pé só e dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não fica velha. A igreja é renovada todo dia. De glória, sem mácula e nem ruga. Igreja jovem, avivada, renovada.
e nem coisas semelhantes. E ele vai concluir, mas santa, separada e irrepreensível. Precisamos melhorar. Precisamos ser mais crentes. Porque as promessas que temos são promessas fiéis e verdadeiras. Mas a igreja tem muito mais. A igreja tem o cheiro de Jesus. No capítulo 2, no verso de número 15, Paulo diz, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Tem o cheiro de Jesus aí, irmão? Tem o cheiro? Tem o cheiro dele aí? O cheiro da verdade, da santidade, da justiça, da pureza. E para mim terminar, esta igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja que é a herança de Deus. No capítulo 1 de Efésios, verso 11, Paulo diz, porque nele nós somos feito herança. Sabe o que ele está querendo dizer? Que você é uma propriedade que pertence a Deus. Herança. Pedro vai escrever no capítulo 5, verso 3 do primeiro livro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você é a herança de Deus. E lá no final do livro, quando Deus mostra para João todas as riquezas e todas as coisas que a igreja tem para receber, no verso 7 ele vai dizer, quem vencer receberá todas as coisas. Eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos. Dá para ser crente ou não dá para ser crente? Dá para andar de cabeça erguida, louvando e bendizendo a Deus, e dá para carregar a pesada cruz de todos os dias. Nunca se falou tão pouco sobre a volta de Jesus. Mas é verdade que nunca estivemos tão perto como estamos agora. Se anime, irmão. Porque a nossa estadia não é aqui. Eu sei que nós temos vida física aqui, familiares, temos um trabalho, temos casa, mas tudo isto aqui será passageiro. João diz, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Salmo de número 192 e 12, ou 112 e 6 diz, o justo ficará em memória eterna. Quem é o justo? Você. Por quê? Porque Paulo vai dizer para a igreja de Roma no capítulo 3, versículo 22, ou no verso 23 e 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Podemos orar, companheiro? Fique de pé. Se Jesus viesse essa noite, 25:6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa, e fechou-se a porta. Mas deixa eu dizer para você, capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Talvez não estejamos preparados. Pode acontecer.
mas existe uma porta aberta para mim e para você. João 10:9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a Escritura diz: quem crer nele não será confundido. Pedro disse para os judeus lá no Pentecoste: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Estamos prontos? Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E quando vai acontecer isso? No momento, no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo. O tempo é hoje e é agora. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas fraquezas da nossa vida terrena. Vivemos sufocados por esta geração ímpia, por homens ímpios, por leis ímpias, por decretos ímpios. Estamos cercados de mal por todos os lados, aonde os nossos olhos podem ver e vir. A destruição e miséria, Senhor, secando o mundo, Senhor. Mortes acontecendo em todos os cantos da terra, Jesus. E nós como igreja, nós como povo, nós como nação eleita, nós como pecadores redimidos pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, queremos pedir misericórdia pelos nossos pecados esta noite, Senhor. Queremos que o sangue do Cordeiro nos lave, purifique as nossas consciências, a nossa vida, e que a nossa fé seja renovada nesta noite, e que sejamos feitos parte da igreja de glória, da igreja sem mácula, da igreja sem ruga, da igreja santa, que espera com ansiedade o retorno do Filho de Deus nos céus. Senhor, desperta, perdoa pecado, sara corações, ajuda os que estão cansados, renova os que estão desanimados, fortalece a igreja para que possamos continuar crendo e avançando em direção ao prêmio que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a minha oração.